Shalom, shalom, igreja do Senhor. Estamos nessa hora aqui, pela graça de Deus. Sei que estás bem, debaixo da graça da misericórdia divina. Nesse instante venho para trazer uma mensagem profética, segundo a inspiração divina, relacionado à situação atual e posterior, nesse caso, após a atual, da nação brasileira. Encontrava-me em minha casa e, enquanto estava nos meus afazeres diários, o Espírito de Deus trouxe-me uma revelação. E nessa revelação eu vi pânico, confusão. E percebi que naquelas confusões que eu via, havia cidadãos de pele clara. Então compreendi que não se tratava da minha terra, do meu país, de Angola em particular. Decidi prestar mais atenção nessa visão. Enquanto fui prestando atenção, eu compreendi que referia-se a um povo de língua portuguesa, porque eu ouvia reclamações. O povo reclamava, havia reclamações. E eu me preocupei e perguntei. Assim, no meu espírito, uma pergunta surgiu. O ser humano é estranho. Por que quando a coisa acontece do jeito que ele quer, reclama? E quando a coisa acontece do jeito que ele não quer, reclama? Aí o Espírito de Deus me levou em compreensão a perceber um pouco. E eu vi o quadro panorâmico das eleições brasileiras, da República Federativa do Brasil. Vi dois homens, não sou um homem ligado à política, não tenho muito interesse em política, pese embora seja humano. Então não conheço muita coisa sobre política, nem muitos políticos, mas entendi que tratava-se de duas pessoas que estão a concorrer pelas eleições, pela presidência no Brasil. E uma delas chamava-se Lula da Silva, o outro chamava-se Jair Bolsonaro. Pelo que percebi, Jair Bolsonaro é o homem que de momento está como titular do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. E na minha visão, eu vi a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil estava rachada ao meio, rasgada ao meio. Havia uma divisão na mesma. Um homem ficou com uma parte e outro homem ficou com outra. Lula, especificamente, ficou com a parte onde estava escrito progresso. Bolsonaro ficou com a parte onde estava escrito ordem. E o Espírito de Deus me fez entender que são os próximos acontecimentos relativos às eleições brasileiras e sobre o próximo estado da nação brasileira nos próximos mandatos presidenciais. E eu procurei saber o que significava, porque geralmente, quando se fala de profecia sobre eleições, as pessoas esperam que haja um resultado claro. Por exemplo, o fulano vai ganhar, o partido Y vai vencer, o partido X vai perder. Só que não foi assim que aconteceu. Foi uma coisa um pouco esquisita, parecido com aquilo que eu vi sobre a Angola. Mas o que eu percebi? Havia uma grande parte da nata da sociedade, as pessoas de gabarito, as pessoas de peso, principalmente peso político, peso econômico, estavam mais voltados para a luta. Quando a outra grande parte, por exemplo, do peso religioso, a parte da sociedade que tem peso na religião, estava mais voltada para Bolsonaro, a parte social também, o povo, a população em geral. Então, Deus começou a falar comigo a respeito dessa visão. E Ele me disse que as eleições do Brasil serão decididas pelo povo. Mas Deus ofereceu a nação brasileira, ao povo brasileiro, uma chance de fazer a diferença. Eu vi que se Bolsonaro se tornar o presidente, permanecer o presidente do Brasil, haverá uma organização maior. Coisas vão entrar nos eixos, as leis vão ser mais respeitadas. Bem, o país vai ter um desenvolvimento organizado, uma ordem melhor, uma organização melhor. Por isso ele ficou com a parte da ordem. E se Lula ficar no poder, não que o país vai perder a organização, mas vai haver uma liberalidade maior e isso vai trazer muito progresso verdadeiramente. O país vai ganhar
posição financeira melhor, um avanço tecnológico melhor, maior também, mas haverá uma grande dificuldade para a sociedade religiosa, para a igreja no Brasil. E eu percebi, pelo Espírito de Deus, eu vi documentos serem criados, parecem ser leis a serem criadas. Esses documentos estavam fazendo com que o Estado brasileiro tivesse poder sobre a igreja brasileira. Sabe, eu olhei para a visão e vi que o Estado brasileiro começou a decidir o que a igreja devia ou não devia fazer, o que a igreja devia ou não devia pregar, como os pastores deviam ou não deviam viver e coisas do gênero. Bem, o que Deus falou para mim naquele momento na visão, eu ouvi a frase perseguição jurídica. Perseguição jurídica é como se fosse uma criação de leis que servem para controlar a igreja. O problema é que essas leis não vêm para regularizar ou para regular, mas para controlar mesmo, na intenção de dominar. Isso se o governo de Lula se estabelecer. Mas se o governo de Bolsonaro se estabelecer, aquilo que tem sido a corrupção espiritual e emocional que a sociedade brasileira tem passado vai diminuir um pouco mais e haverá uma luta mais séria. Mas vi um outro problema a se levantar. Vi Bolsonaro ganhar as eleições. Não disse que isso vai acontecer. Aí, porque Deus me falou claramente: A vai ganhar ou B vai ganhar. Deus disse que se A ganhar vai ser assim, se B ganhar vai ser assim. E é isso que eu estou a tentar passar para você, o quadro das eleições. Só que eu vi Bolsonaro vencendo as eleições. E ele, ao vencer as eleições, muitas pessoas ficaram felizes, porque é o que elas queriam. Muitas outras ficaram tristes, porque não é o que elas queriam. Mas pessoas que participaram da própria campanha, pessoas que eram ligadas a Bolsonaro de forma direta ou indireta, eu vi estas pessoas se revoltando com ele a partir do segundo ano dessa renovação de mandato, se revoltando contra ele, criaram alguma situação para fazer parecer que ele esteve envolvido numa fraude, na intenção de ele levarem da presidência para o tribunal. Mas que era tudo falso, foi criado uma espécie de um sindicato, se formou para criar uma fraude, tipo um golpe de Estado, mas sem uso necessário de armas. Quer dizer, a arma nesse caso foi política manipuladora. E que Deus esteja com Bolsonaro se isso acontecer, porque é algo muito complicado. No fim vai acabar se provar a inocência, mas até se provar a inocência, muita água passou debaixo da ponte. E muita coisa na vida dele terá mudado drasticamente. Mas a mão de Deus está protegendo a nação brasileira. Deus ama o Brasil e os brasileiros também amam Deus. Ao longo desse tempo temos mostrado isso. Mas me preocupei mais com a lei que está sendo criada. Na verdade, o Espírito de Deus confirma. É uma lei que já está sendo criada, já está sendo preparada para remover a autoridade que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem no país. Eu não sei nada sobre o Brasil, tirando a ideia de que a Amazônia situa-se lá. E é o país com mais títulos no nível de futebol. Acho que não sei mais nada. Mas eu vi leis serem levantadas, serem criadas para desestabilizar a espiritualidade brasileira. Não é propriamente coisa de homens. É o inimigo que está lutando para destruir a nação, para destruir a integridade espiritual da nação. A igreja brasileira é a igreja de todo mundo. A igreja em todo mundo precisa orar a favor da nação brasileira e a favor da região, porque não é algo fácil. Não é algo fácil que está para se levantar. E o inimigo não está feliz com os propósitos e os projetos que Bolsonaro tem para a sociedade e a população, o povo e a nação brasileira. Então, que Deus abençoe, que Deus ajude a nação brasileira. Eu, na condição de servo de Deus, a minha oração é que Deus esteja cobrindo o povo brasileiro. Deus abençoe o país e a mão de Deus continue sobre você.
vocês, em nome do Senhor Jesus. Paz e bênção. Shalom.